que é a revisão das equações das variáveis de movimento em mais de uma dimensão, tá? Então, lembrem quando a gente está falando em uma dimensão, a gente viu lá, que é o capítulo 2 do Halliday, a gente está falando das variáveis x, que normalmente representa a posição, delta x, que é o deslocamento, v, velocidade, e a aceleração, e tudo isso sempre em uma dimensão. Então, a gente basta botar um sinal de mais e menos, tá, para orientar o sentido do movimento, do deslocamento, ou da aceleração. Agora, quando a gente vai para duas dimensões, tá, não é mais suficiente usar um sinal de mais e menos, porque isso não caracteriza completamente a situação que a gente está. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa usar a notação vetorial. Tá? Então, lembrando que a gente basicamente acabou de ver agora, né? Quando a gente tem eixos x e y, a gente tem, digamos, um vetor R1, tá? Que tem componentes, vamos chamar aqui de x1 e y1. Tá? Como que a gente escreve esse vetor? Tá? Lembrem, R1 a gente escreve como x1 i mais y1j. Tá? Então, essa é a notação de vetores unitários, né? Então, isso aqui significa tem tanto em x, essa componente, e tem tanto em y, essa componente aqui. Agora, digamos que isso aqui represente a posição de uma partícula, e essa partícula se moveu. Tá? Então, a gente tem agora uma nova posição, né, dessa partícula, que é dada por um vetor R2. E esse vetor tem uma componente x2 e uma componente y2. Então, a gente sabe que R2 é x2i mais y2j. Então, isso é a posição 1, posição 2. Agora, se essa coisa mudou de posição, obviamente existe um deslocamento, tá? Então, deslocamento em duas dimensões, ou três, a gente vai chamar de delta R. E o que é o delta R? É exatamente a mesma coisa que era o delta X, né? Lembrem, o delta X era o x2 menos x1. Isso aqui é o R2 menos R1. Então, delta R, R2 menos R1. E se a gente escrever em termos das componentes, né? Então, isso aqui fica x2 i mais y2j menos x1 i mais y1j. Que eu posso juntar, né? Lembrem regras de adição, subtração vetorial, né? X com x, y com y, a gente não mistura as coisas, né? Então, isso aqui fica x2 menos x1 e mais y2 menos y1j. E lembrem, isso aqui é delta x, isso é delta y, então isso aqui é delta x e mais delta yj. Obviamente, né? Então, como existe movimento, então a gente também pode escrever que existe uma função r de t, que é a posição que dependente do tempo, né? Então, se eu estou interessado em olhar a velocidade, tá? Então lembrem que a velocidade média, para a gente, antes era delta x por delta t, né? Lembrem, a velocidade média era delta x por delta t, agora a gente vai ter simplesmente o delta r por delta t. Quando a gente está interessado na velocidade de verdade, que é a velocidade instantânea, então, lembrem, velocidade para a gente é velocidade instantânea. Então, isso é dr dt, como antes era dx dt. Então, só para usar um exemplo, né, digamos que o meu r de t fosse, digamos, 3t ao quadrado i, então essa é a componente x, que depende do tempo, né, porque lembrem, isso aqui é um x de t, i,
mais um y de t, j. Tá, então, isso aqui é 3t ao quadrado i, por exemplo, menos 5t, j. Então, quando eu for fazer isso aqui, como que a gente deriva essa coisa, né? Como que a gente deriva um vetor? Mesma forma que a gente deriva qualquer coisa, né? Então, nesse caso, i e j são constantes, 3 e menos 5 também são constantes, a gente vai fazer a derivada exatamente tratando isso como constantes. Então, quando a gente vai derivar isso aqui, vai dar 6t i, porque lembrem, constante continua multiplicando, então a gente derivou isso aqui, dá 2 vezes 3, 6t, menos 5j, tá? Porque derivada de t é 1, fica menos 5 multiplicando, tá? Então, 6ti menos 5j, exatamente. Tá? Então, vejam que não existe nenhuma grande diferença, tá? É só o hábito de trabalhar com essa notação vetorial, tá? Mas as regras de derivação continuam basicamente a mesma coisa. E se a gente fosse para aceleração, né? Lembrem, a aceleração também ia continuar sendo dv dt. Então, a gente poderia derivar isso aqui novamente, ia dar 6i. Né? Então, a aceleração seria 6i. O que isso significa? Que, bom, a gente tem uma aceleração constante, positiva, né, no sentido positivo do eixo x, e apenas em x, ou seja, a velocidade aqui está aumentando com o passar do tempo em x, mas ela continua constante em y.